Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vanessa Rudnick aqui novamente para a gente conversar sobre o nosso segundo vídeo da nossa websérie que se chama Dificuldades da Aprendizagem. Lá no nosso primeiro vídeo, eu fiz um convite para vocês para que vocês pudessem entender um pouquinho a diferença do que é uma dificuldade de aprendizagem e de um momento em que a criança não está disponível, não está disposta para receber as informações. E com isso, a aprendizagem muitas vezes não acontece. E a gente conseguiu fazer essa separação lá no primeiro vídeo. Quem não assistiu, corre lá assistir o primeiro vídeo. Ele está lá nas nossas fanpages, está lá no nosso Insta, no nosso canal do YouTube, Vanessa Rudnick. Segue lá, o vídeo já está postado lá para você. E a gente vai continuar agora falando um pouquinho então das dificuldades da aprendizagem em si. Então eu sei o que é uma dificuldade de aprendizagem, mas quais são elas? Como elas se manifestam? Como eu percebo? Dificuldade de aprendizagem, ela causa um desconforto. Esse desconforto, ele pode ser de ordem funcional, de ordem emocional, de ordem pedagógica, de ordem familiar. Por quê? Porque se eu estou indo para a escola, eu passo lá na escola com a minha professora, com o meu professor, 4 horas diárias, e essa produtividade não está sendo mostrada por mim porque eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, eu preciso saber o que ela é e como lidar com ela. Então, o primeiro passo para a gente identificar qual é essa dificuldade da aprendizagem é o que a gente chama de triagem. É importante que a gente faça uma triagem com essa criança. Que tipo de triagem? Que a gente aplique, de acordo com a faixa etária dessa criança, alguns exercícios, algumas atividades, algumas estratégias dos quais, segundo a faixa etária dela, ela estaria apta a produzir. Fez a triagem e percebeu que a criança apresentou muita dificuldade, mas que essa dificuldade é muito mais de ordem comportamental, preciso pedir ajuda de um profissional externo, de um psicólogo. Mas se eu perceber que essa dificuldade ela está vindo por uma questão de ordem familiar, chama a família, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Agora, se essa dificuldade não passou, eu usei todas as minhas estratégias, eu percebi que mesmo eu ajudando essa criança, mesmo eu tentando outras alternativas, mesmo eu conversando com a família, mesmo eu interagindo de outra forma com ela, a dificuldade da aprendizagem vai muito mais além de uma questão de momento, então eu preciso buscar uma ajuda investigativa clínica. E assim, gente, quando é que eu faço isso? Eu vou esperar a criança chegar lá na alfabetização, porque daí lá, para mim, enquanto professora, é mais claro eu perceber se ela realmente tem ou não tem isso. Gente, não há necessidade de esperar até o processo da alfabetização. Algumas crianças demonstram essa dificuldade muito cedo, precocemente, Hoje a gente tem uma linha aí de profissionais, de instrumentos, de provas, clínicos, que a partir de 1 ano e 8 meses a gente consegue definir e detectar algumas coisas. Claro que tem certas dificuldades de aprendizagem, certas DAs, que eu vou precisar que a criança esteja alfabetizada para poder efetivar a avaliação dentro do processo em que ela está mostrando. Como é que eu vou avaliar uma criança com dislexia se ela não está alfabetizada? Mas tem como? Sim, mas a gente precisa entender que processo essa criança se encontra. Então, algumas questões eu consigo avaliar antes, algumas eu não preciso esperar até a alfabetização. Então, o nosso primeiro passo é procurar uma investigação clínica. Quanto antes, melhor. Precoce, melhor. Por quê? Porque quanto antes eu vou estimular esse cérebro, quanto antes eu ajudar esse cérebro a lidar com essa dificuldade, melhor ele vai se reconectar com essas sinapses e vai começar a me dar as respostas que eu preciso, mesmo usando de uma estratégia diferenciada que não é aquela estratégia usada para a turma toda. Não tem problema nenhum com isso, tá? Cada um aprende de uma forma, cada um aprende do seu jeito e tá tudo bem isso, tá, gente? A gente não pode querer colocar todo mundo no mesmo balaio porque isso não funciona, não. Cada um aprende de uma maneira e para que eu atinja essa necessidade da criança, eu também preciso usar uma estratégia que atenda à necessidade dela, senão vai ser em vão todo um planejamento que o professor faça durante a aula. Uma coisa que é importante a gente perceber quando a gente envia uma criança para um ambiente clínico,
é procurar entender, porque a criança, ela é muito curiosa, ela é muito espontânea, muitas vezes ela não articula completamente a fala, mas ela é muito natural nas coisas que ela quer passar para nós, e é importante a gente perceber se a criança perdeu isso, se a criança perdeu a curiosidade, se a criança perdeu o desejo por aprender, se a espontaneidade da criança não está mais vinculada com o comportamento dela, se tudo que eu apresento em sala de aula para ela não atinge a necessidade dela, se ela está apática. Sabe aquela criança que dá a sensação que ela não veio para a escola? Ela não corresponde a mais nada, ela não consegue mais responder aos teus chamados. Então, para ela estar ali ou não estar ali, tanto faz. Gente, que coisa triste. Aí eu preciso começar a observar o que está acontecendo muitas vezes por trás da questão de ordem cerebral, porque o cérebro é o nosso objeto de aprendizagem. O cérebro é o responsável pela aprendizagem e por muitas milhões de coisas. Mas como a gente está falando hoje da aprendizagem, dessas dificuldades, eu preciso prestar atenção, porque o cérebro desenvolve essas sinapses do aprender, né? Do conectar-se. E isso é uma questão que eu preciso ficar atenta. Então, se a criança demonstra não só na hora do registro, na hora da produção dela, mas ela demonstra no comportamento, na expressão facial, nos gestos dela, na forma como ela olha, como ela responde, numa tristeza. Então, eu também preciso analisar tudo isso, tá? Porque às vezes uma dificuldade da aprendizagem, ela é detectada por uma questão comportamental, que a criança vem mostrando, mas que ela não dá conta de administrar, mas que precisa ser investigado com mais de um profissional daí. O que a gente precisa observar também são os métodos. Muitas vezes, os pais, a família vão para a clínica, buscam ajuda e a criança não tem nada. Às vezes é um método de ensino que não está atingindo a criança. Isso é uma dificuldade de aprendizagem da criança? Pode ser também, mas às vezes você mudando o método, você mudando a estratégia, você mudando aquele contexto, você consegue muitas outras respostas da criança. Existem muitos progressos, vejam o que eu vou falar, existem muitos progressos ilusórios, tá? Que tipo de progresso que eu estou falando? Quando a gente pergunta assim para a escola ou para a professora, eu tô percebendo que meu filho, a minha criança, enfim, eu já fiz isso, né? Tá com dificuldade, meu paciente tá demonstrando essa dificuldade. Não! Na escola tá tudo ótimo, tá tudo bem, ele é um querido, não dá problema, ele é um aluno super tranquilo, ele é um aluno que participa muito da aula, enfim. Tá, então deixa eu ver os registros, vamos ver o caderno, vamos ver o que acontece, me dá os livros, o material dele pra gente analisar então, porque só comigo ele tá demonstrando isso ou só em casa. E aí quando você percebe que você pega o material da criança, né, você percebe que realmente a cópia, ela faz muito bem. Ela é excelente copista, né? Ela produz uma cópia? Não, ela faz a cópia, que não é uma produção dela. Então, se a professora só trabalha com este método, é lógico que a criança vai atender, não vai dar problema nenhum. Agora, quando ela tiver que produzir, quando ela tiver que mostrar aquilo que ela sabe, aí realmente vem a dificuldade, ela não consegue mostrar. Então, gente, quando a gente fala em dificuldade da aprendizagem, na triagem, na investigação, na avaliação, uma avaliação hoje psicopedagógica, ela tem, eu vou falar por mim, né, pelo meu espaço, pela minha clínica, pelos meus profissionais, a gente faz uma avaliação entre 8 a 10 sessões. Não é uma coisa de 15 minutos. Porque a gente avalia todo o desenvolvimento global da criança. A gente avalia coordenação motora fina, motora ampla, lateralidade, a gente avalia toda a questão de coordenação e equilíbrio da criança, reflexo, toda a questão visual, né? A gente aplica todas as lâminas para ver se a criança realmente tem dificuldade ou não, a gente muda esse pareamento, a gente faz todo um desenvolvimento primeiro de abordagem de ordem física, para ver se a criança está com alguma dificuldade de coordenação primeiro, depois a gente vai lá para o reconhecimento visual, para o reconhecimento auditivo, depois a gente vai para a atividade mais prática, né? Aí a gente vai para a parte lúdica, a gente vai para a brincadeira, para o jogo, para a regra, para as provas piagetianas, projetivas, enfim,
Tem inúmeros instrumentos e dependendo de como a criança vai se mostrando na avaliação, a gente vai aplicando mais instrumentos nessa linha ou numa outra linha. Raciocínio, interpretação, se a criança tem uma boa interpretação daquilo que ela leu, se ela só interpreta quando o outro lê para ela, se ela consegue identificar, né, questões básicas num texto. Aonde aconteceu, com quem aconteceu, onde foi, mas tudo dentro do processo clínico, onde a gente faz o lúdico e a produção dela. Ela precisa produzir, para eu entender e saber o que ela sabe. Não adianta eu fazer para ela, eu escrever lindamente num caderno ou num quadro e pedir para que essa criança faça, copie, porque ela só está copiando. E sim, pode ser que a cópia ela faça excelente, mas a produção dela é zero, é nula. Por isso que essa criança é nula na escola. Ela não incomoda, ela é toda quietinha, claro. Ela vai argumentar o quê? Se ela não está sendo ensinada a argumentar. O que ela vai argumentar, né, gente? Então vamos pensar nisso com carinho. E eu queria terminar essa segunda web falando para vocês que às vezes as crianças estão num ambiente prejudicial cognitivamente. Então nós precisamos ficar muito atentos. Esse alerta vale para nós profissionais, vale para pais, vale para professores, para todos, gente, tá? O ambiente, seja ele escolar, seja ele de uma aula particular, seja ele de um curso, seja ele de uma clínica, de onde for, se é um ambiente desfavorável para a aprendizagem da criança, deixa ela vulnerável. Ela fica muito vulnerável porque ela não consegue conhecer, reconhecer as habilidades dela e com isso ela não mostra produtividade. Então fiquem atentos a isso. Dificuldade de aprendizagem tem toda uma abordagem psicossomática de ordem cognitiva que a gente precisa observar antes de tomar qualquer decisão. Tá bom, meus amores? Próxima web a gente vai falar como trabalhar com essas dificuldades de aprendizagem. Espero vocês lá. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!